Grande Prêmio da Itália, mais uma vitória do predestinado Charles Leclerc em Monza, casa da Itália. McLaren deixou os pilotos livres para disputar e pagou o preço. E Magnussen, o primeiro piloto suspenso por pontos na superlicença da Fórmula 1. Começa agora a sua análise do GP da Itália. Lembrando que essa análise é um oferecimento de F12.bet, jogue com responsabilidade. Dois recados rápidos antes de começar a análise. Primeiro que nesse GP da Itália fizemos um teste e começamos a fazer live aqui no YouTube durante a classificação e a corrida. É claro que eu não posso transmitir a imagem da corrida, mas na tela vai ficar em tempo real todos os tempos, os dados de tudo que está acontecendo e eu vou conversando e tirando dúvidas com vocês, respondendo ao chat. Então, próximo GP do Baku, todo mundo ligado aqui no YouTube. O segundo é o de sempre, né? Se não se inscreveu ainda no canal, já sabe, aproveita agora, já dá o like para o algoritmo entregar cada vez mais nosso conteúdo. Fim de semana que tinha a estreia do argentino Franco Colapinto, que substituiu Logan Sargent até o final da temporada, e da promessa da Mercedes, o italiano Kimi Antonelli, que fez seu primeiro treino oficial num carro de Fórmula 1. O circuito de Monza sofreu algumas modificações como parte do processo de renovação e modernização. Foram gastos 21 milhões de euros nessa reforma. Todo o asfalto foi trocado e, como todo asfalto novo, ele ficou mais liso e mais escuro. E por ele ser mais escuro, a expectativa era dele reter mais calor e passar dos 50 graus Celsius durante a corrida. Por ele ser mais liso e sem o emborrachamento dos pneus da Fórmula 1, ele teria uma evolução grande ao longo de todo o final de semana com relação aos tempos. E já era previsto acontecer o graining, que ocorre sempre que o asfalto recebe a Fórmula 1 pela primeira vez. As zebras foram modificadas e ficaram mais baixas, permitindo, em teoria, mais velocidade nas chicanes. Atualizações. Era muito esperada a atualização da Ferrari, que sempre prepara um pacote especial para Monza. Um circuito que não demanda muito downforce e, ao contrário do GP anterior de Zandvoort, Monza precisa de velocidade de reta principalmente. E a Ferrari não decepcionou e trouxe 9 modificações, sendo 7 delas para performance e 2 específicas para o circuito de Monza. Red Bull e Mercedes foram as únicas que não apresentaram nenhuma peça nova. Primeiro treino e estreia de Kimi Antonelli. Bem, a estreia de Antonelli não foi como ele queria, longe disso. Ele bateu o carro do Russell com 10 minutos de sessão e provocou uma bandeira vermelha. Mas vamos tentar analisar mais do que a batida. Lembrando que nos treinos não sabemos a situação de cada um com relação a peso, potência, nem nada, nem setup, nem nada. O Antonelli deixou o box pela primeira vez com pneus novos e macios. O Hamilton também. Isso é uma coisa incomum. Normalmente o novato ele não sai com pneu zero já, principalmente pneu macio de cara. Ele saiu para virar tempo. A primeira volta do Antonelli, ele faz o melhor tempo da sessão com o último setor roxo, já tinha alguns carros na pista, e ele sustentou esse setor roxo depois, e com o tempo de 1 minuto 23 segundos, 955 milésimos. 1,5 segundo mais rápido que o Hamilton, mas o Hamilton tinha errado na primeira curva e só lá ele tinha perdido 1,3 segundos. Mas o que chamou a atenção nessa primeira curva foi a velocidade mínima do Antonelli. Ele foi 22 km por hora mais rápido que o Hamilton de velocidade mínima dentro da curva. Quando você olha a outra chicane, a Ascari, a característica é a mesma. Antonelli freia antes, carrega mais velocidade para dentro da curva e consegue ir para o acelerador antes. 8 km por hora a mais que o Hamilton dentro dessa curva. O Antonelli vai para o box e volta para a pista sem trocar os pneus. Abre a sua segunda volta rápida, melhora 3,5 décimos no primeiro setor, melhora em 6 décimos no segundo setor e bateu na última curva parabólica. Se ele repetisse o terceiro setor da volta anterior, ele ia fazer o tempo de 957 milésimos mais rápido do que ele tinha feito. Ele seria o primeiro tempo daquele momento com mais de 3,5 décimos mais rápido que o Hamilton, na mesma condição teoricamente. Devido à batida, o gráfico dá um erro de leitura e fica deslocado horizontalmente. Ele fica meio esticado, mas a gente pode confiar na velocidade mínima de cada curva. Na primeira chicane, a mesma característica, 11 km por hora a mais do que o Hamilton. E na Ascari, a chicane que antecede o acidente, ele foi ainda mais impressionante, 24 km por hora a mais do que o Hamilton. A velocidade nesse ponto da melhor volta do Hamilton em todo o treino 1 foi 14 km por hora mais baixa do que a volta que o Antonelli bateu. Na curva seguinte, o Antonelli foi, mostrou que dá para fazer e fez.
Excesso de confiança, falta de experiência, sim, mas muito talento também. Precisa ser lapidado ainda, mas eu não tenho a menor dúvida que quando isso acontecer, ele irá fazer frente para qualquer piloto. Bom, treinos 1 e 2 concluídos e uma coisa ficou clara: muitos carros sofreram com os grains por causa do asfalto novo. A Red Bull parece ter sido a mais afetada nos treinos. E mais uma vez, o que é esse tal de graining? É quando ocorre essa superfície que parece uma borracha solta por cima do pneu. Ele fica meio arrepiado, é o macarrãozinho que chamamos. A camada mais externa do pneu aquece muito mais rápido, enquanto a parte interna ainda está fria, não chegou na temperatura ainda, e a borracha começa a se deteriorar por fora. O problema disso é porque, como ela fica grudada em cima do pneu, ela deixa a superfície do pneu irregular. Em resumo, diminui a área de contato do pneu com o asfalto e, consequentemente, terá menos aderência. Isso vai acontecer com mais frequência nos pneus macios, que tendem a se soltar mais fácil. E se o piloto forçar muito as primeiras voltas do pneu, acontece também. O ideal é ele conseguir aquecer o mais gradativo possível nesse tipo de situação. No sábado, amanhecemos com a notícia que todos estavam esperando desde a sexta-feira, mas que, provavelmente por causa do acidente, seguraram para o dia seguinte. Kimi Antonelli será o piloto Mercedes ao lado de George Russell em 2025, ocupando a vaga de Lewis Hamilton, que foi para a Ferrari no ano que vem. Sinceramente, eu penso que a Mercedes poderia ter fechado ele na Williams para ele ficar mais relaxado no primeiro ano, mais low profile. Mas a Mercedes deixou o Carlos Sainz passar e ocupar essa vaga na Williams. Deixou o Alonso renovar com a Aston Martin. E ela não quer perder o Antonelli para ninguém. Toto Wolff, que é o team principal da Mercedes e sócio do time também, no passado teve a oportunidade de ter o Verstappen, mas não aproveitou. E visto que a Alpine perdeu com o Piastri, ele não quis arriscar. Como eu já disse sobre o Antonelli, ele é muito acima da curva. Mesmo que, caso ele comece errando, como o Verstappen começou, por exemplo, errando, mesmo que seja assim, logo ele será um dos grandes. Eu não tenho a menor dúvida. Depois eu quero gravar depois um resumo da carreira do Antonelli, dos feitos dele até chegar à Fórmula 1. Não fique você preso à tabela do campeonato da Fórmula 2, que precisa analisar as circunstâncias e esses dados de telemetria. Classificação. No Q1, o estreante argentino ficou de fora junto com as duas Saubers, Stroll e Tsunoda. Mas eu achei muito bom o trabalho do Colapinto. Ele acabou errando na segunda tentativa, o que é normal para o primeiro quali da vida dele de Fórmula 1. Mas a primeira tentativa, ele ficou a menos de 2,5 décimos do Albon, 241 milésimos, muito melhor do que o Sargent vinha fazendo. E até a segunda lesmo, ele era mais rápido inclusive que o Albon. Muito bom, muito melhor do que o Sargent, que teve uma temporada e meia praticamente, e ele está na primeira classificação da vida dele. No Q2, Hamilton com o primeiro tempo, com Verstappen a 21 milésimos de segundo dele. Os 10 que passaram separados por pouco mais de 7 décimos. Alonso de fora por apenas 10 milésimos. E no Q3 foi interessante. A aderência simplesmente sumiu para alguns carros. Norris fez a pole com o Piastri em segundo, fechando a primeira fila para a McLaren. Russell em terceiro, com a Ferrari em quarta e quinta posição, Leclerc liderando. Hamilton apenas em sexto e Verstappen apenas em sétimo. Assim ficou o mapa da classificação do melhor carro das 3 melhores equipes: Norris, Russell e Leclerc. O que ficou muito nítido foi a força da McLaren no setor 2, entre a curva 4 até a curva 8. A Ferrari muito rápida de reta, com 351 km/h de top speed na reta principal, 4 km/h a mais do que a McLaren. Leclerc errou na saída da curva 10, chegou na freada apenas a 17 milésimos da pole do Norris e ele poderia ter conseguido pelo menos uma primeira fila. Norris, quando cruzou a linha, pediu desculpas para o time pelo rádio, disse que sua volta tinha sido muito ruim. A resposta do engenheiro foi que a volta ruim foi o suficiente para a pole e ele ficou surpreso. E eu fui buscar qual foi esse erro dele. Foi na curva 1. Ele acabou freando muito mais para dentro da curva 1 e perdeu um pouquinho mais de 1 décimo nessa curva. Era para ter feito uma pole com um pouquinho mais de folga. O Hamilton deu uma declaração estranha depois da classificação. Disse que estava furioso com seu desempenho, que poderia ter sido pole, acho que não, mas que não conseguiu entregar o resultado. E que o time merece algo melhor, quem sabe com Antonelli. Eu fiquei na dúvida se ele estava acusando o golpe ou se estava sendo irônico por alguma situação que possa ter acontecido nos bastidores. Mas eu fiquei mais com essa segunda opção. A volta dele na classificação, até a freada para a parabólica, que é a última curva, era mais rápida que a volta do Russell. Só que ele cometeu um erro que o fez perder menos de 1 décimo, suficiente para jogar ele lá para trás do grid, nesse grid apertado que está essa época da Fórmula 1. Verstappen, tempo dele no Q3 foi pior do que o tempo dele no Q2. Ele depois disse que a aderência simplesmente sumiu. Ele perdeu muito tempo nas
segunda lesmo. Talvez a forçada que ele deu na freada da curva 1 tenha tirado o pneu da janela de funcionamento. A realidade é que o RB20, o carro da Red Bull, deixou de ser o carro que funcionava em todas as situações e passou a ser como era a Mercedes há pouco tempo atrás, muito sensível a qualquer tipo de mudança. Vale o destaque para o bom trabalho do Pérez em Monza. No Q3 até a chegada para a última curva parabólica, ele era mais rápido até que o Max Verstappen. Forçou um pouquinho demais do que devia, mas mesmo assim ficou apenas a 40 milésimos de Verstappen, muito melhor do que ele tem feito nos outros GPs. E aí, vamos para a corrida. A Pirelli previu 3 estratégias, 2 começando com os pneus médios e uma com os duros. 1 ou 2 paradas. Era esperado, devido ao graining, que ninguém largasse com os pneus macios e nem utilizasse os pneus macios durante a corrida. E assim foi. Dos 10 primeiros, apenas a Red Bull com Verstappen e Pérez largaram com os duros, evidenciando já de cara o tamanho do problema que eles estavam com os pneus, principalmente com os grainings. Dos pneus disponíveis, os times principais usaram todos os pneus macios novos nos treinos e classificações, e para a corrida deixaram apenas um médio para a largada e o resto apenas duro. Então já era esperado que quem largasse com os pneus médios, que foram praticamente todos, com exceção da Red Bull ali da frente, só iria trocar para duros depois, que não tinha mais médios e nem macios para colocar, mesmo que parassem 2 vezes. Na largada, as 2 McLarens, ao contrário do último GP, tracionaram bem e mantiveram a ponta. Como eu disse na última análise lá do GP da Holanda, essa configuração de largada, de embreagem, de bite point é feita corrida a corrida. E lá na Holanda foi um erro pontual de configuração que eles conseguiram corrigir para Monza. Russell perdeu um pouco na freada e para não bater na traseira do Piastri, ele teve que tirar para a grama e passou reto. Quando ele volta na confusão disputando a 6ª posição com o Verstappen, ele acaba tocando a asa dianteira no pneu traseiro esquerdo do Max e quebrou o end plate da sua asa dianteira. Verstappen deu muita sorte de não ter um pneu furado logo no início da corrida. Tudo parecia que o Piastri defenderia Norris para manter o 1 e 2 da McLaren. Eles já haviam aberto 0,9 segundos de Leclerc, quase tirando já a chance do Leclerc abrir o DRS na volta seguinte. Mas aí faltou combinar com o Piastri. Ele acabou colocando o lado de fora do Norris na freada da curva 4 e o Norris precisou tirar para não bater. Saiu fraco da chicane e perdeu a posição para o Leclerc. Meu comentário sobre esse incidente e o que eu penso sobre ele, vou colocar no final do resumo dessa corrida. Na volta 11, Pérez ultrapassa com facilidade o Russell, que estava com os danos na asa dianteira. A McLaren chama o Norris para o box na volta 15 para tentar o undercut para cima do Leclerc. Norris na freada, entrando no box, acertou a placa do anúncio. Para mim, isso só mostra como estava a cabeça do Lando Norris depois da disputa com o Piastri na primeira volta. E essa parada antecipada do Norris para tentar o undercut para cima do Leclerc definiu a vitória da corrida. E eu já te explico na sequência. O Leclerc parou na volta seguinte para tentar se defender do undercut e o Hamilton também para tentar o undercut para cima do Carlos Sainz. Norris conseguiu um undercut até com uma certa folga e o Leclerc reclamou no rádio com o time. E eu concordo com a reclamação do Leclerc. As equipes elas têm uma simulação em tempo real para saber aonde o piloto deles voltaria se parasse no box naquele momento. Eles já sabiam que o Leclerc já tinha tomado esse undercut e se já sabiam, por que não adiaram a parada do Leclerc para ele ter menos pneu no final, menos voltas no pneu no final, já que a posição já estava perdida. Mas agora eu vou te explicar o porquê que esse undercut no final acabou dando a vitória para o Leclerc. Se o Norris não consegue a ultrapassagem pelo undercut, ele ia perseguir o Leclerc o resto da corrida, forçando o Leclerc a forçar muito o ritmo para não ser ultrapassado. E com isso, Leclerc ia acelerar o desgaste dos pneus. Como o Norris ultrapassou, Leclerc pôde retornar para a pista com os pneus novos duros e manter um ritmo mais tranquilo no início nas primeiras voltas, evitando o superaquecimento dessa camada externa e gerar o graining, e até fazer o que ele fez no final da corrida. Mas voltamos para a sequência da corrida dos fatos. Volta 18 e o Magnussen perde a freada ao tentar ultrapassar o Gasly e o empurrou para fora da chicane. Com isso, ele foi punido em 10 segundos. Isso acabou gerando o banimento dele no final da corrida e eu vou explicar lá na frente. Na volta 22, Verstappen para e coloca mais uma vez pneus duros, deixando claro que sua estratégia ele teria que parar mais uma vez para usar os pneus médios. Lembrando que pela regra da Fórmula 1, os pilotos precisam usar pelo menos 2 tipos de compostos. Volta 31 e a Ferrari, ouvindo os rádios da McLaren, avisa o Leclerc que o Norris estava começando a ter problemas com os pneus dianteiros, sinalizando que era hora do Leclerc ir para cima do Norris. Momentos depois, o Norris
errou na chicane e permitiu que o Leclerc se aproximasse e entrar na zona de DRS. O Norris vai para o box na volta 33 e a McLaren ainda não faz um bom trabalho, perdeu ainda 1 segundo pelo menos, e ele volta atrás do Verstappen, que ainda ia parar mais uma vez. Acabou atrasando um pouco a vida do Norris. Na 38, Piastri vai para o box e o Leclerc assume a liderança com Carlos Sainz em segundo. O Norris chegou no Verstappen só na volta 40 e a Red Bull pediu para o Max dar uma segurada e atrapalhar a vida do Norris. Ele perdeu mais ou menos uma volta atrás do Verstappen. Na 44, Piastri chegou em Sainz, mas o espanhol foi beneficiado por um retardatário na reta principal e conseguiu segurar o australiano com o DRS até a metade da volta 45. Isso foi o suficiente para fazer o Piastri perder pelo menos 2,2 segundos. Mas o mais próximo que ele ficou do Leclerc no final da corrida foi 2,6 na linha de chegada, quando o Leclerc tirou o pé para comemorar. Então mesmo sem o Carlos Sainz, não acredito que o Piastri conseguiria chegar. Norris passou o Sainz na volta 48 para chegar em terceiro colocado. Leclerc fez uma corrida fantástica, um gerenciamento de pneus absurdo. A segunda volta que ele fez com os pneus duros foi o mesmo tempo de volta da sua penúltima volta, depois de 37 voltas com o mesmo pneu. E aí muita gente me pergunta, Rodolfo, mas vale a pena a Ferrari focar um carro inteiro pensando em ganhar o GP da Itália? Não é que ela só pense em ganhar o GP da Itália, é óbvio que ela quer ser campeã e quer que o piloto dela seja campeão, mas ela faz um carro para que quando chegar em Monza, seja um carro rápido de reta, seja um carro bom de freado, carro bom de tração. Ela não foca tanto nos outros circuitos, ela prioriza o estilo de Monza, porque ela tem que andar bem na Itália. A Ferrari na Itália com Fórmula 1 é como se fosse uma religião. Olha a comemoração, olha isso, a invasão que teve lá em Monza. Nada na Fórmula 1 se parece com o piloto da Ferrari vencendo no GP da Itália. É absurdo. Bom, a punição de Magnussen. Depois da corrida, a FIA publicou que a punição de 10 segundos do Magnussen pelo toque com o Gasly seria acrescentada 2 pontos em sua superlicença. A FIA alegou que ao tentar ultrapassar, o piloto precisa realizar a manobra de forma segura e controlada, e que este não era o caso de Magnussen, porque claramente ele perdeu a freada e acertou o Gasly. E por Magnussen ser totalmente o culpado desse incidente, a punição padrão, quando não existe meia-culpa, seriam os 2 pontos na superlicença. Magnussen já vinha pendurado desde o primeiro semestre com 10 pontos. Pelo regulamento, quando um piloto completa o total de 12 pontos dentro de um período de 12 meses, ele é suspenso do próximo GP e após a suspensão, os pontos zeram. Logo depois, saiu a confirmação da suspensão de Magnussen. O próprio Gasly achou injusta, achou pesada a punição, esses 2 pontos, e disse que defenderia o Magnussen perante a FIA. Caso essa suspensão se mantenha até o GP do Azerbaijão, GP de Baku, será a primeira vez na história que um piloto atinge os 2 pontos e é a primeira suspensão por isso. O substituto natural do Magnussen deve ser o Oliver Bearman, piloto reserva da equipe Haas, que já está assinado para correr pelo time 2025. O Bearman que vem da academia da Ferrari, essa que é parceira de motores da Haas. Destaque positivo da corrida pela estreia do argentino Franco Colapinto. No segundo stint, ele andou muito próximo do ritmo do Albon e foi até mais rápido do que o Albon em alguns momentos. Colapinto fez 37 voltas com o mesmo pneu. A Williams optou por fazer uma parada só com ele e com o Albon também, e o gerenciamento de desgaste do estreante foi surpreendente. Bom, e agora falando sobre o incidente da McLaren. São 17 anos que a McLaren teve a sua última chance de vencer um campeonato mundial de Fórmula 1. Em 2007, com o melhor carro do grid, ela permitiu que a briga interna entre o Hamilton e o Alonso entregasse de bandeja o campeonato para um desacreditado Kimi Raikkonen. Demorou 17 anos para outra chance aparecer e ela comete os mesmos erros. No campeonato de pilotos, ela tirou 7 pontos de Norris quando pediu para que ele entregasse a vitória para o Piastri, lá na Hungria, com o argumento de você vai precisar do Oscar, você vai precisar do time. E o que aconteceu quando Norris precisou? Piastri foi para cima dele na curva 4 da primeira volta do GP da Itália e o fez cair para terceiro, quando eles já tinham aberto 0,9 segundos para o terceiro. Era só ele defender o companheiro de equipe. Norris só não bateu com o Piastri, foram os dois para fora e colocaram tudo a perder porque o Norris recolheu. Era uma vitória certa para Lando Norris, que poderia ter Piastri em segundo se eles conseguissem abrir para o Leclerc sair da zona de DRS e controlasse essa distância ao longo da corrida. Ou no mínimo, pior cenário,
seria o Piastri segurar o ritmo do Leclerc para que o Norris abrisse uma diferença confortável para a vitória e quem sabe ali o Leclerc até talvez conseguiria passar o Piastri, mas seria primeiro e terceiro e não seria segundo e terceiro. Mais 10 pontos a menos para Lando Norris, que agora já são 17 jogados fora para ele. 10 pontos a menos para o time que está apenas 8 atrás da Red Bull. É inexplicável. Você não sabe quando terá outra oportunidade como essa. A Fórmula 1 não te dá essa chance todo ano. A Red Bull não te dá outra chance a cada ano. E eles estão jogando fora mais uma vez depois de 17 anos. Com a Ferrari se aproximando desta forma nos pontos e vencendo corridas, num campeonato com altos e baixos como esse, não existe mais a garantia de que a McLaren sequer será vice-campeã. Não dá para cravar isso. Em Baku, a Ferrari vai andar bem. E se de repente a Ferrari começa a vencer corrida daqui para o final do ano? A Ferrari está próxima já da McLaren. Bom, falando rapidinho sobre o ritmo de Ferrari e McLaren. Muita gente me perguntou por que a McLaren não fez a estratégia de uma parada só como fez a Ferrari. Simplesmente porque o carro dela não ia aguentar com os pneus que eles estavam. O Norris, depois da corrida, chegou a dizer que nunca foi uma opção para eles fazerem uma parada só apenas, porque simplesmente os pneus não iriam aguentar. Na mesma estratégia, a McLaren era o melhor carro. Se o Leclerc para 2 vezes junto com o Piastri, a McLaren ia dominar essa corrida, mas não foi o caso. O que a McLaren tinha de velocidade, a Ferrari com o Leclerc teve de gerenciamento de pneus. É isso que faz da Fórmula 1 ser o que ela é. Cada construtor constrói o seu carro da sua maneira, com as suas forças e as suas fraquezas. A fraqueza da McLaren foi o desgaste dos pneus e a sua força era a velocidade. Já na Ferrari, ela não tinha tanta velocidade de curva no setor 2 como a McLaren tinha, mas ela tinha velocidade de reta e um bom gerenciamento de pneus. Deu certo? Nem sempre vai funcionar. A Mercedes, a gente já esperava que ela ia sofrer um pouquinho por causa das altas temperaturas. Como vocês podem ver, a temperatura chegou ali nos 50 graus e ficou muito alta. Veio caindo um pouquinho no final da corrida, mas é uma temperatura que normalmente atrapalha o ritmo da Mercedes, que com pneus muito quentes, a superfície muito quente, não costuma funcionar muito bem. E a Ferrari também foi beneficiada porque normalmente ela sofre em ritmo de corrida, longa duração, quando ela tem que usar os pneus macios. E foi uma corrida com pneus médios no início, mas um stint longo com os duros, que não são o problema da Ferrari. Próximo GP é no Azerbaijão, na pista de Baku, longas retas, freadas fortes e asfalto com bumps. Tudo que a Red Bull não quer. Penso que a ordem de forças deve ser parecida com o que foi lá em Monza. McLaren com o melhor carro, Ferrari ameaçando e acho que a Mercedes pode chegar nessa festa, já que não terá as altas temperaturas no asfalto que tiveram em Monza. Sem saber quem irá atualizar o carro, do jeito que terminaram, penso que a Red Bull fará parecido com Monza, deve andar ali mais ou menos sexto, sétimo, acho que vai ficar por ali. Muito obrigado a você que nos prestigia, encaminha essa análise para quem você sabe que gosta de Fórmula 1, quer aprender um pouquinho mais da parte técnica. Nos vemos na live da classificação do GP de Baku.